E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Posso entrar na sua casa? Se você me permite, muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Gente, vê só. Finalmente aí nós conseguimos terminar Grécia, né? É, terminamos Grécia, 4 videoaulas sobre Grécia e 3 aulas ao vivo sobre Grécia. Ninguém aguentava mais falar da Grécia, né? Ninguém aguentava, nem eu estava mais aguentando. Tô brincando, gente. Para mim isso é normal, tá? Mas finalmente terminamos Grécia e agora nós vamos entrar em um outro assunto. Então, nós vamos entrar no outro assunto. Das civilizações antigas, nós já falamos de todas aquelas mais importantes. Já foram os persas, já foram os gregos, já foram os sumérios, já foram os assírios, já foram os caldeus, já foi a civilização indiana, já foi a civilização egípcia, fenícios, hebreus, toda a Mesopotâmia, China. Então, nós já falamos várias e várias civilizações aí. E sobre Grécia Antiga foram 4 vídeos. E essa daqui, agora nós vamos entrar na civilização romana. Gente, civilização romana, um assunto aí também muito interessante, tá? Um dos assuntos que, da Idade Antiga, um dos que eu mais gosto de falar. Além do Egito, né, que eu também gosto um pouquinho, né? Mas civilização romana é bem interessante também. Tá bom? Então nós vamos começar agora com a civilização romana e depois a gente tem uma aula aí ao vivo novamente, tá? Então eu vou começar compartilhando a minha tela aqui com você. Vamos lá, então. Ok. Compartilhar. Beleza. Ok, aula compartilhada. Deixa eu só agora clicar aqui para poder aumentar aqui o zoom. Vamos lá, então. Mas pronto, uma imagem aí muito bonita, né? Uma imagem bem bacana do Coliseu aí, né? Coliseu, uma maravilha aí da antiguidade, né? Onde aí vocês sabem que ia acontecer no Coliseu, né? Batalhas de gladiadores, também muitas mortes aconteceram aí, né? Mas isso foi feito depois de Cristo, logo depois de Cristo ter falecido, ter ressuscitado, foi feito o Coliseu aí, tá bom? Então, uma arena aí, é uma arena, mas não mais utilizada, obviamente, mas uma das maravilhas do mundo antigo, que situa-se ali na capital da Itália, em Roma. Tá bom? Então vamos lá. Assunto que nós vamos ver agora. Aula de História, tema a civilização romana. Comigo, o professor Rafael Furtado. Vamos junto? Vamos lá então. Aqui a gente começa, né? Antecedentes. Aqui primeiro eu coloquei, gente, o mapa, né, da Península Itálica, tá bom? O mapa da Península Itálica aí, para você compreender aí na Europa, uma bota aí, a Itália formada como se fosse uma bota aí. Então, antecedentes. Né? Então, desde o século X a.C., eu coloquei aqui, diversos povos latinos viviam na parte central da Península Itálica, desse mapa aí que vocês estão vendo que eu mostrei para vocês, na região conhecida como Lácio. Então, no século 8 a.C., eles se organizaram em uma pequena comunidade formada por várias aldeias que deu origem a Roma. Então, Roma ela foi formada aí por várias aldeias aí na Península Itálica, também nessa região aí, onde existiam diversos povos ali, como eu falei para vocês, né, povos latinos, e um dos principais povos que existiam ali eram os chamados etruscos, que Roma ela passa por 3 períodos políticos, ela passa pela monarquia, passa pela república e depois passa pelo período imperial, tá bom? Então, Roma não tem nada de democracia, embora eles absorveram muitas coisas dos gregos, como arquitetura, escultura, teatro, vestimenta, né? Idioma não, tá? Vestimenta e religião, embora adaptando aí a outros nomes, mas não teve um período de democracia em Roma não, tá? Só para vocês entenderem aí. Então, se o caso cai no SSA aí, que Roma passou por um período de democracia, você pode marcar ali que ó, quem passou foi Atenas, tá? Roma, não. Então, ou seja, a origem de Roma está aí, né? Desde o início do século X a.C., diversos povos latinos viviam na parte central da Península Itálica,
E um dos mais importantes aí foram os etruscos. E os últimos reis romanos foram os etruscos. Tá bom? Então vamos lá então. Vamos continuar. Eu coloco aqui essa maravilha aqui que eu acho lindo, tá, gente? Eu acho muito bonito mesmo, tá? Essas ruínas de Roma aí. Eu acho fantástico, tá, gente? Nunca fui para lá, mas um dia eu vou, se Deus me permitir. Assim como Grécia, né? Eu vejo de antiga e fico querendo ir para lá, pensando, né, sobre esses assuntos aí, sobre isso daí, né? Então, vamos lá. Os latinos, assim como os sabinos, chegaram à Península Itálica por volta de 1800 a.C. Então, os latinos, assim como os sabinos, chegaram na Península Itálica por volta de 1800 a.C. Além desses povos, a península obrigava também os gauleses, que viviam na planície do rio Pó. Tá? Então, os povos, eu coloquei isso aqui, gente, para a gente fazer uma citação aí sobre esses povos, tá? Que viviam que viveram que formaram aí a Itália, tá? A Itália, que formaram Roma. Então vamos lá. Aqui os etruscos, como eu falei para vocês. Então, os etruscos ocuparam a região norte da Península Itálica, entre os rios Arno e Tibre. Esses povos tinham contatos comerciais com colônias gregas que ajudaram o desenvolvimento de Roma. Ali, gente, como nós vimos, quando a gente fala ali sobre os etruscos que tinham uma relação de comércio com algumas colônias gregas, é claro, tá, gente, existia aí esse intercâmbio comercial, porque os gregos, eles, como nós vimos aí, os gregos, por eles terem um território aí desprovido de, como é que se chama? Desprovido aí de uma certa solo fértil, era desprovido de um solo fértil, então isso obrigava aos gregos a fazerem, formarem várias e várias colônias em outros locais ali pelo Mediterrâneo, ali no Mar Egeu, né? Então, Mar Adriático ali, formando ali algumas colônias. Então, isso facilitou o intercâmbio entre os romanos. Então, os etruscos ali, eles ocuparam a região norte da Península Itálica, entre os rios Arno e Tibre, e eles acabaram comercializando, né, tinham contatos comerciais com colônias gregas, que ajudou muito no desenvolvimento de Roma, né? Então, assim, gente, o comércio sempre foi muito importante ali. O mar Mediterrâneo, para a civilização antiga, sempre foi muito importante, até porque eles não navegavam de forma nenhuma pelos oceanos. Então, o mar Mediterrâneo, os oceanos é praticamente inexistente ali, né? Não navegar pelos oceanos. E quem defende a ideia de que os fenícios estiveram aqui no Brasil, na América, isso é conversa fiada, isso não tem nada provado. Eu não acredito nesse negócio de forma nenhuma. Eles atravessaram ali. Os fenícios também trabalhavam com velas e trabalhavam com remos, mas não acredito nisso. Um barco desse não iria ter estrutura nenhuma para atravessar ali os oceanos. Então, os etruscos ali, eles navegavam ali pelo mar Mediterrâneo mesmo, tá? Fazendo comércio ali com outros povos, principalmente ali com colônias gregas. Pronto, olha aqui. Mas, poxa, professor Rafael, você falou que não ia. O máximo que quando eles chegavam no Oceano Atlântico, era fazer isso aqui, ó. Para poder chegar, deixa eu sair isso aqui, para poder para poder chegar aqui na Grã-Bretanha. Aqui eu coloquei essa comercialização como era feita, né? Ainda na civilização antiga, né? Como era feita ali, tem a Rota da Seda, né? Como você pode ver ali, que eu já expliquei isso para vocês, sobre a Alexandria ali no Egito, sobre o período helenístico, já falei para vocês também. Então a gente vê aí como era o mercado. Você pode ver que o mercado ele era praticamente em volta ali do mar Mediterrâneo. Olha lá. Aqui a gente vê a Grécia, né? A gente vê a Grécia. E os romanos aqui comercializavam, inclusive aqui com Cartago, que sobre Cartago é uma história bem interessante que depois eu vou contar para vocês. Não nessa videoaula, tá? Eram os rivais romanos aí. Tinha um rival aí romano chamado de Cartaginês, que ficava aqui, bem aqui nessa região aqui, ó, onde é a atual Tunísia, né? Descendente aí de uma colônia dos fenícios que viviam aqui, ó. Os fenícios, né? Onde fica o Líbano, bem aqui, ó. Vamos lá então.
Aqui, gente, aqui é tradição, isso aqui é uma lenda, né? Uma tradição aí romana que fala que esses dois aqui que vocês estão vendo, essa imagem aqui, são dos irmãos Rômulo e Remo, tá? Esses dois irmãos aí seriam dois irmãos gêmeos que acabaram fundando Roma. Com essa história, gente, que eles foram abandonados, né? E acabaram sendo encontrados por amamentados por uma loba, aí, tá bom? E depois foram encontrados por um fazendeiro, o fazendeiro criou, enfim. E aí aconteceu com a fundação de Roma, né? Isso aqui até o ano de 2008, acreditava-se que essa escultura aí, de bronze, né, era uma escultura etrusca ainda ali antes de Cristo, mas não. Estudos recentes mostram que essa escultura aí é da Idade Média, tá? Tá bom, gente? É da Idade Média, não é uma coisa tão antiga assim, não, tá bom? Então, segundo a tradição, a cidade de Roma foi fundada em 753 a.C. pelos irmãos Rômulo e Remo e foi governada por 7 reis, dos quais Rômulo teria sido o primeiro. Desses monarcas, os 4 primeiros reis foram latinos e sabinos, e os 3 últimos foram etruscos, que depois esses etruscos aí, eles acabaram sendo expulsos ali de Roma, tá? Pelos patrícios. Então, ou seja, desses, o Rômulo teria sido o primeiro rei, e desses monarcas, os 4 primeiros reis foram latinos e sabinos, e os 3 últimos foram etruscos, como eu tinha falado para vocês. Então, a história da fundação de Roma tem a ver com esses 2 irmãos gêmeos aqui, uma história mítica aí, tinha sido amamentado por uma loba, encontrado depois sendo criado aí por um fazendeiro, tá? Essa história da tradição grega, ou história da tradição romana aí, tá? Que vem aí sendo passada aí de geração em geração, uma narrativa que conta aí. Vamos lá então. Opa, que eu vi aqui. Prontinho aqui, né? Monarquia. Aqui, gente, eu coloco o período da monarquia para vocês, tá bom? Eu coloco o período da monarquia para vocês, né? Então, vamos lá. A sociedade, eles eram divididos no período da monarquia, gente, veja bem. No período da monarquia, a sociedade ela estava dividida em 3 grupos, 4, tá? 4 grupos. Porque os escravos não eram considerados cidadão. Então, era dividida da seguinte forma: existiam os patrícios, como eu coloquei aqui, eram ricos e proprietários de terras e gado. Durante muito tempo, apenas eles podiam lutar ou comandar o exército. Eles eram os patrícios, tá? E daí é onde vem o nome de patricinho, que vem dessa época aí de Roma, tá bom? Então, esses eram os patrícios. Depois dos patrícios vinham os plebeus, tá certo? Plebeus que eram pessoas pobres, eram comerciantes, eram camponeses, os plebeus. E depois deles vinham os clientes. Os clientes ali geralmente eram escravos libertos, filhos ilegítimos dos patrícios, tá bom? Escravos libertos, filhos ilegítimos dos patrícios, alguns eram estrangeiros, que não tinham como sobreviver e dependiam aí de algum patrício para sobreviver, tá bom? Então, aqui está a sociedade dos patrícios que estavam acima. Isso no período da monarquia, tá, gente? Isso no período da monarquia. Para você não pensar que foi durante todo o período de Roma, não. Ah, professor Rafael, o senhor falou que não. Estou dizendo que no período da monarquia. E por último, os escravos, né? E nesse período da monarquia, gente, é bom eu deixar claro, salientar isso aqui para você. No período da monarquia, a escravidão era por dívida, tá? A maioria dos escravos era por dívida. Era muito comum. Depois essa escravidão por dívida vai acabar aí com a lei das 12 tábuas, que depois eu falo isso para vocês, eu explico. Então a escravidão, ela era muito mais por dívida. E na monarquia a escravidão não era tão importante assim, não. A monarquia ela passa a ser um combustível para a manutenção do Império Romano a partir do período imperial. Já no período imperial, mesmo, né, quando Roma ela torna-se um império, aí sim a monarquia ela vai ser a escravidão vai ser de extrema importância. Então a escravidão ela passou a ser um combustível para a manutenção do Império Romano. Tanto é que, vou logo adiantar isso aqui, mas depois, quando eu chegar nesse período eu falo de novo, um dos motivos que Roma entrou em crise ali no século III e deixou de existir oficialmente
o Império Romano do Ocidente no ano de 476, né? Século III ele entra em crise, e no ano de 476, século V ali, é quando o Império Romano deixa de existir, vai ficar somente o Império Bizantino, ou vai ficar somente o Império Bizantino ou Império Romano do Oriente. A gente fala Império Bizantino porque é mais simples de falar Império Bizantino do que falar Império Constantinopolitano. É por isso que nós usamos o termo Império Bizantino, que ali, a atual Istambul, a antiga Constantinopla, era uma colônia grega chamada de Bizâncio. Por isso que nós falamos do Império Bizantino. Então, ou seja, Roma, o Império Romano, ele deixa de existir, né? Ali, oficialmente, em 476, que entrou em crises, foram vários fatores. Um deles foi a falta de escravos, a guerra de conquista, porque eles conquistavam para ter escravo para trabalhar. Então, Roma chegou a ficar tão grande, Roma chegou a ter um império tão imenso, tão extenso, que ficava difícil a administração, tá bom? Ficava difícil, tanto é que depois, no tempo, teve que dividir ali e colocar ali dois reis ali, dois imperadores para administrar o reino ali. Então, o imperador Teodósio ainda tenta ali resolver essas questões, divisão do Império Romano do Oriente, do Ocidente, enfim. Isso é outra história, que eu acabo me empolgando e vou embora. Já quero terminar o assunto. Ó, eu estou falando do fim do Império Romano, nem comecei. Então, veja, isso aí eram os patrícios, tá? Vamos lá, então. Aí depois vinham os plebeus, tá certo, gente? Camada social composta de pequenos agricultores, artesãos, comerciantes, não tinham direito à participação política, tá? Não tinham direito à participação política ali na monarquia, né? Então, essa era a segunda classe, para você colocar aí. Eu deixei aqui escrito para você colocar aí no seu caderno, tá? Anotar tudo direitinho aí. E não se perder, para você poder fazer a sua prova aí do SSA com bastante exatidão, com bastante segurança, tá? Isso é o que importa pra gente. Então, depois os plebeus, né, como eu coloquei ali, camada social, que era quem eram os plebeus? Agricultores, artesãos, comerciantes, e não tinham direito à participação política. Depois vinham os clientes, tá? Depois vinham os clientes, né? Quem eram os clientes? Pessoas desprezadas pelas sociedades. Como? Deixa eu colocar aqui, eu tenho um erro de digitação, né, gente? Desculpa, pessoal. Ficar bravo comigo, não, tá? É que esse meu teclado aqui, gente, sério, não é brincadeira, não. Sério, esse teclado aqui é novo, então, às vezes não estou me acostumando com ele ainda. Eu uso o mínimo possível para não quebrar. Tive que trocar dois teclados de dois computadores. O terceiro, o meu amigo conseguiu consertar. Porque é um meu, um da minha esposa, e a gente deixa um reserva para ir trabalhando quando dá problema. Né? E esse teclado está funcionando. O outro era da minha irmã que ele conseguiu resolver. Vamos lá, então. Pessoas desprezadas pelas sociedades, como escravos libertos, estrangeiros, filhos ilegítimos dos patrícios e pobres em geral. Filhos ilegítimos dos patrícios. Deixa eu colocar aqui. Dos patrícios. Eita, ficou feio, né, gente? Deixa eu diminuir aqui a imagem. Rapidinho. Ok. Certo. Professor Rafael ficou até melhor, né, gente? Só que ficou até melhor, né? Então o número 40 ficou bom. Não tá um slide muito cheio, não. Legal. Beleza, gente. Desculpa, tá bom, pessoal? Desculpa aí. Então, vamos lá. Então, clientes, pessoas desprezadas pelas sociedades, como escravos libertos, estrangeiros, filhos ilegítimos dos patrícios e pobres em geral. Muitos deles eram plebeus que dependiam da proteção dos patrícios para sobreviver. Então, tanto é que os patrícios, eles mostravam quanto mais clientes eles tinham, mostrava mais o seu poder aí na sociedade. Então, era muito bom aí ter clientes aí, mostrava seu poder na sociedade. Era muito parecido com a escravidão aqui na época, tá bom, gente? Aqui no Brasil, por exemplo. Ter escravo naquela época, aqui no Brasil, né, no período da escravidão, no período colonial e imperial, era um sinal de status social. Tá? Era um escravo, ele era caro. Não era barato, não. O escravo, ele era caro. Mas era um bem acessível. Era caro, mas era um bem acessível. Tá? Então, assim, era como se fosse hoje você adquirir, por exemplo, um carro é caro, mas é um bem acessível. É uma coisa que a grande parte da população aí tem um carro. Nem que seja um carro mais simples ao mais caro. A escravidão no Brasil também era a mesma coisa. Né? Se você tivesse um escravo também, tem gente que tinha 20, tinha gente que tinha um. Então era bem acessível, era caro, mas era bem acessível.
que eu acho absurdo a escravidão. Todo mundo acha, né? Ninguém acha legal a escravidão. Eu acho, todo mundo acha, né? Então, na época dos romanos também, ali os clientes, quanto mais clientes eles tinham, e esses clientes também auxiliavam, acabavam administrando a casa na ausência do dono da casa, ajudavam nas questões administrativas, ajudavam nas questões das guerras, enfim, lutavam para defender aquele patrício ali. Vamos lá, aqui a gente mostra bem como era. Aqui as ruas de Roma realmente ela era bem dessa forma mesmo, né? Embora essa roupa aqui trajada de um soldado não está parecendo não, um soldado romano não está mesmo, mas as ruas elas eram assim, bem estreitas, sujas, tá? Era dessa forma. Por último aí, os escravos, né? Então, durante a monarquia, era uma parcela muito pequena da população. Na Roma desse período, que período? Período monárquico, a modalidade mais comum era a escravidão por dívidas. Por isso que eu falei no slide anterior, a maioria das pessoas elas eram escravas por dívidas, tá? Então, você acabava devendo e tornava-se um escravo, então se vendia como escravo para salvar a pele da sua família, né? Para poder pagar suas dívidas. Se você acabava se vendendo como escravo, ou se vendia como escravo para sobreviver, né? Ou então você, por conta de uma dívida aí, que era comum na Roma, era pequena a quantidade de escravos, mas isso acontecia em Roma, tá? Era uma coisa que era comum, pelo menos no período da monarquia. E depois os escravos que passaram a ser prisioneiros de guerra, em sua maioria. Prisioneiros de guerra, tá bom? Acabavam virando gladiadores, uma série de coisas. Assiste o filme Espartaco, é muito bom, tá? Para você entender o que eu estou explicando aí, tá bom? Então, vamos prosseguir. Aqui, né? Então, aqui, gente, essa imagem aqui que eu coloquei é do Senado romano, tá? Claro que na época da monarquia existiam aqueles que auxiliavam, existiam 2 cônsules ali, né? Ainda ali no período da República, tudo tal. Então, o rei ali no período da monarquia, ele era auxiliado por um grupo de pessoas, mas não era o Senado ainda. Era ainda o início do Senado romano. Então, eu coloquei essa imagem aí, né, como era o Senado romano na época. Só para ter uma imagem que corresponde à aula, tá? Mas não tem nada a ver com isso aqui que eu estou falando ainda não. Então, eu coloquei durante a monarquia, o Senado era o conselho que reunia o chefe das famílias patrícias de Roma e sua principal tarefa era eleger o rei. Então, Senado, né, o início do Senado, tá bom, gente? Como eu coloquei aqui a imagem, aqui já era do Senado mesmo, no período da monarquia, no período da República, a imagem que eu coloquei, que era o Senado mesmo. Aqui o Senado não tinha tanta importância como tinha na época da República, não. Então não tinha mesmo. Ainda o Senado estava iniciando, tá, no regime da monarquia. Embora era um Senado, sim, era um Senado, mas não tinha tanta importância assim. O Senado, como disse, era um conselho que reunia os chefes das famílias patrícias, né, de Roma, e sua principal tarefa era eleger ali o rei, escolher o rei. Tá bom? Então, essa era a função ali do Senado, que só podia participar ainda os patrícios, tá bem? Então, vamos lá, vou passar essa parte aqui agora. Vamos lá, então. Olha aí os etruscos aí. Olha os etruscos aí dançando. Então, veja, em 509 a.C., o último rei Tarquínio, o soberbo, foi deposto por uma revolta dos patrícios, que expulsou os etruscos e restabeleceu o regime republicano. E estabeleceu o regime republicano. Então, expulsaram aí os etruscos, tá bom? Os etruscos eles são expulsos e começa aí o período republicano, tá? O período da República ali em Roma começa a existir, ali em 509 antes de Cristo. O último rei foi Tarquínio o Soberbo. Ali começa o período republicano. Eu vou falar para você aqui até a sociedade, até as funções dos edes, pretores, questores, e depois eu encerro a aula, tá, gente? Depois eu vou encerrar a aula aí. Bem? Vamos lá, então. Eu coloco novamente o Senado aqui. Então, o período republicano foi de 509 a 27 a.C. Senado, vamos ver quem era o Senado. Compunha-se de 300 membros vitalícios, aqueles que ficam para sempre, né? Escolhidos entre os cidadãos mais importantes. E os cargos ali, ele ia passando ali de pai para filho dos senadores, tá? Era praticamente hereditário ali. Não era sempre, mas os pais podiam colocar os filhos. Eram responsáveis por fiscalizar as ações dos magistrados e ratificar as decisões das assembleias populares. Então está bem claro aqui, bem
explicativo, né? Eram responsáveis por fiscalizar as ações dos magistrados e ratificar as decisões das assembleias populares, né? Então, as que era o grupo mais importante era o Senado, tá bem? Que tinha 2 cônsules aí no Senado, tá bem? Vamos embora, então. Vamos lá. As assembleias. Então, eu separei a assembleia. Primeiro eu cito cada assembleia, depois eu explico a função de cada uma delas, tá bom, gente? Assembleia. Então, uma das assembleias existia a assembleia por centúrias, que era a divisão dos cidadãos de acordo com a riqueza e a participação no exército. Essa era a assembleia por centúrias, divisão da sociedade, né? Cidadãos de acordo com a riqueza e a participação no exército. Depois nós temos aqui a assembleia por tribos. Temos aqui a assembleia por tribos. Vamos lá então, assembleia por tribos. Os cidadãos eram divididos aí pelo local de origem ou de residência, ou onde eles moravam, que era a assembleia por tribos. Então existia também a assembleia da plebe, ou o chamado concílio da plebe, que era formada apenas por plebeus, apenas por pessoas pobres, tá? Então existiam essas 3 assembleias aqui, tá? As 3 assembleias além do Senado. E existia também os magistrados. Nós vamos falar aqui que eram os magistrados, olha aí, o que eu falei para vocês. Então existiam 2 cônsules, né? Eram 2 cônsules ali. Então vamos lá, os magistrados. Quem eram os magistrados? Eram escolhidos pelo grupo dos mais altos funcionários da República. Então os magistrados eram aqueles mais altos funcionários da República, eleitos pelas assembleias, aquelas assembleias que nós já falamos, tá? Por exemplo, a assembleia da plebe escolhia um edis ali. Então eles eram eleitos pelas assembleias, ou por centúrias, ou pelas assembleias, o conselho da plebe, por tribo. Então, ou seja, os magistrados eram constituídos pelos grupos dos mais altos funcionários da República. Eleitos pelas assembleias, os magistrados cumpriam mandato e temporário, né, como cônsules. Então, eles também poderiam assumir o cargo de cônsules ali, que era temporários. Vamos lá, então. Quem eram os cônsules? Vamos lá. Quem eram os cônsules? Principais magistrados da República. Comandavam o exército e dirigiam o Estado e convocavam o Senado. Então, os cônsules eles eram os principais magistrados da República, onde comandavam o exército, dirigiam o Estado e convocavam o Senado. Essa era a função ali dos cônsules. Tá bem? Esse era o dever dos cônsules ali. Aí está mais ou menos aí, de novo, mostrando como era o Senado em Roma. Aqui existia também os pretores, que eram responsáveis pela justiça. Eu até coloquei aqui um esqueminha, deixa eu melhorar aqui, mostrando para vocês aqui. Ó. Deixa eu até maior para vocês poderem. Aí, gente, vocês têm que anotar, tá? Por favor, vamos anotar isso aqui. Não vamos deixar isso passar despercebido aqui, não. Tá bom? Então, vamos lá. Os pretores, né? Eram encarregados da justiça, ou seja, faziam o papel da justiça. Eram aqueles que julgavam se a pessoa era criminosa ou não. Tá bem claro aí também. Censores. Quem eram os censores? Faziam parte da contagem da população, mantinham o controle da conduta do cidadão e supervisionavam as despesas públicas. Então, faziam parte da contagem da população, vigiavam os costumes e supervisionavam as despesas públicas. Essa era a função ali dos censores, tá bom? Então, eram aqueles que faziam um papel ali mais de polícia, né, gente? Né? Fazia um papel mais de polícia, fazia a contagem da população e vigiava os costumes, supervisionavam as despesas. Era como se fosse um. Deixa eu ver ali. Hoje em dia, quem posso colocar uns sensores aí? Quem é? Sei, gente. Talvez ali um Ministério Público junto com a Polícia Federal, uma junção dos dois aí. Tá? Não sei. Vamos lá então. Os questores. Vou daqui da frente para você poder copiar. Isso. Que estavam encarregados aí da arrecadação de impostos e do Tesouro Público, proteger ali o Tesouro Público, né? Isso eram os questores. E ali existia também edis, responsável pelo serviço público, organização das festas cívicas e religiosas, manutenção de edifícios e policiamento. Né? Olha aí, ó. Também faziam, os edis também faziam ali de policiamento. Então, já uma polícia mais... Policiamento não era
policiamento era de observar, tá? Mas não era mais os serviços públicos e não ligado diretamente à população, tá, gente? Então, os EDs, eles eram responsáveis pelo serviço público, organização das festas cívicas, religiosas e manutenção de edifícios e o policiamento de tudo isso daí. Isso daí não deixa de ser um policiamento, tá? A observação do que estava acontecendo ali em Roma Antiga. Então, esses eram os grupos aí bem importantes do período da Roma Antiga, né? Vamos ver aqui, eu montei, pronto. Aqui, e o ditador, aqui uma imagem de Júlio César, né, que foi o primeiro ditador, Caio Júlio César, foi o primeiro ditador ali de Roma, tá bem? Onde travou grandes batalhas ali, e o nome dele passou a ser um título, gente, o nome dele passou a ser César, tanto é que quando alguém virava imperador, eles diziam, eu sou César. Então era um ditador, eleito em situações de crise e de guerra, com plenos poderes e mandato de 6 meses, renovável, se caso necessário, caso uma guerra ela perpetuasse. Tá bom? Então tem uma imagem aí de César, de Caio Júlio César, né, onde ele travou uma batalha muito grande com Pompeu, conquistou ali parte da Gália, né, hoje a atual França, invadiu o Egito. Então, ou seja, foi um ditador aí no período de Roma Antiga. E acabou morto. Não vou contar como ele morreu não, tá, gente? Se você quiser saber como ele morreu, você vai ter que assistir a minha próxima videoaula, tá bom? Você vai ter que assistir a minha próxima videoaula. Gente, veja bem, aqui começa o período dos concílios. Vamos lá, vou falar aqui dos concílios e depois eu encerro, tá bom? Concílio da plebe. Votavam leis relativas às pessoas mais pobres. Os plebiscitos e elegiam tribunos e edes. Então, eles elegiam aí, principalmente ali, os edes, né, que eu já falei para vocês. Então, esse era o Conselho da Plebe. Votavam leis relativas à plebe. Tanto é que, depois de um tempo, com as revoltas ali, eles conseguiram ali aprovar, né, conseguiram colocar um plebeu ali como cônsul. Mas o problema é o seguinte, às vezes, quando eles conseguiram colocar pessoas deles ali como cônsul no Senado, que no início somente os patrícios participavam do Senado, depois conseguiram colocar os plebeus, rapidamente esses plebeus eles enriqueciam e acabavam abandonando ali as causas do povo. É muito mais parecido com, não tem muito diferente do que os políticos fazem, grande parte dos políticos fazem com a gente, não. Às vezes é uma pessoa do povo que a gente escolhe, tem tanto apreço, acredita que quando chegar lá vai mudar. Não, ele muda a vida dele e ainda piora a nossa. Né? Era mais ou menos o que acontecia em Roma também, quando um plebeu, depois de um tempo, né, com as revoltas dos plebeus, eles conseguiam eleger aí alguns magistrados para plebeus ali, que eles tiveram direito também. Assembleia por centúrios, o que eles faziam? Votavam declarações de guerra ou tratado de paz. Aprovavam leis e elegiam magistrados mais superiores. Então, a Assembleia por centúrios ali, você pode ver que ele tinha mais poder do que o Concílio da Plebe, ou a Assembleia da Plebe, porque votavam declarações de guerra ou não, ou de paz, e aprovavam leis que elegiam magistrados superiores. E aqui a gente vê a Assembleia por tribos. Elegiam magistrados inferiores e aprovavam leis também. O Senado, né, dirige, o que o Senado faz? Dirige a política interna e externa, né, interna e externa, controla a situação dos magistrados e propõe leis. Era o que o Senado romano ele fazia. Então aí eu separei para vocês aí, gente, as atividades de cada um deles, tá bom? Quem era? Você já pode saber quem eram os censores, quem eram os pretores, quem eram os edes, né? Tem que ver a função do Senado, dirigir a política interna e externa, porque aqui eu coloquei, seria aqui, quando eu coloquei por cinturas, eu votava declarações de guerra ou tratado de paz. Eles votavam se ia ter guerra ou não, mas quem administrava as questões, eles votavam, não, mas quem administrava isso de fato, mesmo, por exemplo, o tribuno da plebe aprovou, era um exército, era um grupo do exército, aqueles mais anciãos do exército, e ele colocava ali que por eles iriam ter guerra. E o Senado era quem ia, no final das contas, decidir ali, se tivesse guerra, era ele que ia controlar como seria essa guerra, por onde iria invadir, por onde não ia, enfim, quem iria escolher quem iria ser o general, enfim, era o Senado que fazia esses pontos aí, tá bom, gente? Ou seja, que o Senado representava, mesmo que teoricamente, o povo de Roma. O Senado era quem representava o povo de Roma. Era uma política teoricamente representativa. Tá bom, pessoal? Então, na nossa próxima aula, eu continuo com vocês. Tá? Vamos ter muita coisa para falar ainda aí, para a gente poder abordar esses assuntos. Tá certo? Pessoal,
Espero muito que vocês tenham entendido. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por me deixar entrar na sua casa. Embora você já entrou na minha várias vezes, né? Já viu vários lugares aqui da minha casa através do vídeo aí, tá bom? Mas é sempre um prazer tê-los comigo aí nessa aula, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Se você gostou, curte lá, tá certo? Não deixa de curtir não o vídeo, é importante aí, tá? Então, se você gostou, você dá uma curtida lá. E aí, se você quiser alguma aula, você vai escrevendo lá. Professor Rafael, fala de tal aula aí, que eu vou e coloco aí para vocês, faço uma aula aí para vocês bem bacana, tá bom? Gente, um grande beijo no coração. Fiquem com Deus, estudem para valer, gente. O SSA está chegando e não tenha dúvida de que esse assunto ele é de extrema importância para vocês, tá? Importante mesmo, importante demais. Não deixa não. E tudo isso que eu coloquei, ó, papel, caneta, vai anotando aí, que depois que você for estudar aí, você começa a observar e lembrar desses pontos. Então, às vezes, por conta de uma questão, você pode deixar de entrar na universidade. Ou acertar mais uma questão, você pode entrar na universidade, tá bom? Beijos para vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima videoaula.